Oi, pessoal, vamos lá? Mais uma aula de biologia e agora evolução humana. Bom, primeiro, né, que desvendar toda essa história evolutiva humana, né, assim como outras espécies, né, é um grande desafio, certo? Tá sempre sujeito a sofrer alterações, né, porque estão sempre sendo descobertos novos fósseis e com isso novas informações, né, vão aparecendo aí e novas discussões e aí novas hipóteses vão sendo elaboradas, certo? Então, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, certo? Ciência. A ciência, ela motiva sempre, né, novos estudos e sempre vai incentivar essa busca pelo conhecimento, certo? Mas aí, olha só, vamos pegar o que a gente já tem sobre evolução, né, as hipóteses já propostas, né? O ser humano é um primata, certo? Então, a história, né, evolutiva do Homo sapiens, ela está relacionada com a evolução dos primatas, certo? Que é o quê? É uma ordem de mamíferos, né? É uma ordem à qual nós pertencemos. E, assim como muitos outros animais, e aí vamos ter representantes como lêmures, lores, társios, tá? Macacos das Américas, micos, orangotangos, chimpanzés, tá? Os primatas, eles vão apresentar em comum as seguintes características, tá? Presenças de mãos e pés capazes de agarrar galhos das árvores, com exceção do ser humano, né? Todos os outros primatas têm essa característica. Outra característica dos primatas é apresentar olhos frontais, tá? E esses olhos frontais, então, agora eles vão proporcionar visão em profundidade, certo? E é uma característica assim muito importante. Pensa aí nos animais que se locomovem das árvores, tem que agarrar os galhos com precisão, certo? Então, é uma característica muito vantajosa, certo? Também tem, olha, um par, né, de glândulas mamárias. Somente duas glândulas mamárias, característica de primatas. Outros mamíferos, você pode reparar, eles têm mais glândulas mamárias. Tem 6, tem 8, tem mais, certo? Os primatas também, olha, costumam gerar um filhote por gravidez. E esse filhote, ele vai receber muita atenção com o seu desenvolvimento, né? Vai ter um cuidado parental intenso, né, sobre esse filhote. Muitos têm o polegar opositor, tá? E a maioria deles apresentam unhas, tá? E quando a origem evolutiva dos primatas, acredita-se que eles sejam descendentes de pequenos mamíferos de hábitos arborícolas que viviam aí há cerca de 65, né, milhões de anos. Então, primatas, vamos lá. O ser humano é um primata, mas vamos ver, né, a classificação, um pouco de divisão aí biológica, né? Tem dois grupos, os prosímios e os antropóides. Os prosímios atuais, né, são os lêmures, tá? Os lores e os társios. Como característica aí desses animais, eles apresentam olhos grandes, tá? Que são olhos apropriados aí ao hábito noturno da maioria desse grupo. Então aí você tem uma foto, né, do lores e do lêmure, e ambos são primatas, certo? Mas também tem o outro grupo, né, que são os antropóides. Então, os antropóides, eles já são os primatas que mais se assemelham ao ser humano, tá bom? Então, você tem aí os representantes como macacos, saguis, chimpanzés, certo? Bonobos, orangotangos, gibões e gorilas, né? O bonobo, ele é considerado como um chimpanzé pequeno, tá? De repente, você nunca ouviu falar dele, porque todos os outros muito conhecidos, né? Mas bonobo é um chimpanzé, só que menor, tá? A maioria dos antropóides tem hábitos diurnos, tem a visão em cores e se alimenta principalmente de vegetais, certo? Já é o contrário aí dos prosímios, né, que tem os hábitos noturnos, pelo menos a grande maioria deles. Comportamento social, muito complexo, tá? O cuidado aí com o corpo, tá bom? Então você vai ter como exemplo aí a extração de parasitas da pele,
tá bom? Quando a gente assiste um documentário, né, sempre mostram mesmo um cuidando do outro, né, entre eles, o grupo, né? Então esse comportamento em grupo é bem complexo, bem com muitas particularidades mesmo, né? O que mais? Os antropóides têm polegar opositor, certo? Cuidado com a prole, sem dúvida nenhuma, eles cuidam muito e por muito tempo dos seus filhotes, tá? E é um cuidado assim, onde o desenvolvimento do filhote é um desenvolvimento lento. Ele fica por um tempo longo, né? O filhote dependendo dos seus pais, dependendo aí dos maiores, né? Do grupo. E aí nós vamos ter os chimpanzés, né? Que são os que apresentam a maior semelhança genética, certo? Com a espécie humana. Depois vem os gorilas, os orangotangos e os chimpanzés, tá? Mas com destaque, a gente sempre coloca o chimpanzé. Então, compreendendo a espécie humana. A evolução humana, ela divergiu da evolução dos chimpanzés, certo? Primatas geneticamente mais semelhantes ao ser humano. E a partir daí, então, surgiu então o bipedalismo. O que é bipedalismo? É a capacidade de caminhar ereto sobre dois pés, certo? Então, o bipedalismo, ele surgiu há milhões de anos na África, tá? Quando surgiram aí os primeiros primatas que foram capazes de descer das árvores, né? Caminhar sobre o solo com os braços livres, tá? Isso é e bem importante nessa evolução, tá? Eles não apoiavam mais as mãos, né? E tudo mais no chão. E aí, a gente tem como vantagem, né? Que agora esses braços estando livres, né? Eles agora podiam carregar, né? Alguma coisa que eles quisessem levar de um lugar para o outro. E nesse caso pode ser alimento, né? Pode ser carregar os filhotes, pode ser produzir aí algum objeto, né? Para defesa, para caça. Então, deu aí abriu um leque, né? De possibilidades para esse indivíduo agora que está se formando com essas novas adaptações, né? E aí, o caminhar ereto também fez com que fosse ampliado o campo de visão, né? Enxergando mais além, né? E isso ajudou, claro, né? Na identificação e na aproximação de predadores, né? E os indivíduos também agora com os braços livres, além de tudo isso, né, podiam agitar o braço para, sei lá, assustar, parecer mais alto, né, aí conseguir fugir, né, afugentar os predadores dele. E aí, olha só, os hominídeos, que são as espécies de primatas ancestrais do Homo sapiens, né, e nesse grupo estão todos, tá, que apresentavam o bipedalismo. E aí a gente tem alguns muito conhecidos já, né, da nossa história evolutiva aí, tá? Tem o Australopithecus, Homo habilis, certo? Mas isso daí fica como leitura, tá bom? Para vocês depois na apostila, certo? Mudanças anatômicas que estão associadas a esse bipedalismo trouxe muitas vantagens, né? Mas aí, essas mudanças, que a gente também fala aí, sim, do bipedalismo, a gente também chama de bipedismo, olha só. Aí tem uma imagem comparando, né, o esqueleto do chimpanzé e do ser humano atual. Tem semelhanças, mas também tem muitas diferenças, né? Então, olha só, alterações no formato da bacia, certo? Precisou sofrer essa alteração para conseguir andar ereto, tá? E aí, essa bacia também, nessa nova adaptação, fez com que o peso do corpo ficasse sobre as pernas, né? Os pés e os dedos também passaram por mudanças, e aí foi permitido, então, agora, né, consegue-se caminhar sobre eles, né, colocando todo esse peso do corpo sobre esses pés. Eles estão com um formato adaptado a isso. E também tem a diferença aí na localização da abertura da base do crânio, certo? Isso comparando aí o chimpanzé e o ser humano atual. Outras mudanças anatômicas, certo, que ocorreram aí nessa evolução foi o aumento da caixa craniana, tá? O aumento também do tamanho do cérebro,
os dentes caninos, que agora são reduzidos, né? E a face, que ela tem um formato menos alongado, né? E você tem aí, novamente, uma outra imagem para você poder comparar, né, com relação a isso. Os caninos menores no ser humano, no chimpanzé mais desenvolvido, e essa face, né, que agora está menos alongada, e é bem visível, né, quando a gente começa a comparar esses dois crânios aí, né? Agora, a filogenia humana, certo? Essa ilustração aí, ela tá, representa aí, né, uma parte da filogenia humana, certo? As barras coloridas representam um período em que as espécies viveram, tá? Então, tem algumas espécies aí que conviveram, né? Estiveram presentes aí em mesmos períodos, né? Então, a partir dos fósseis, né, que se consegue ir montando, né, todas essas informações, ok? E mais fósseis, cada vez que estão sendo descobertos, né, a gente sempre verifica aí, né, recém-descobertos fósseis, e aí vai mudando, né, todas essas hipóteses. Recentemente mesmo teve uma alteração, né, que ainda está em elaboração, né, por conta de um fóssil que surgiu e mudou o rumo dessa história, né? Então, está sempre sujeito mesmo a modificações, certo? Agora, o que vale a pena lembrar, né, essa imagem aí que é tão disseminada por aí, né, tão conhecida, é que a evolução ela não ocorre desse jeito, né? A evolução não é linear, certo? Então a gente sempre vai representar a evolução humana ou evolução de qualquer espécie, né, em árvores filogenéticas, onde eles compartilham o mesmo ancestral, certo? E não que foi dessa maneira como está sendo colocado na imagem. Essa interpretação foi errônea, né? Infelizmente se disseminou, né, por falta de conhecimento mesmo das pessoas em saber do que estão falando, do que estão tratando, certo? Então, a representação por árvores filogenéticas, ótimo, mas a gente também sabe que essas árvores também estão sujeitas a modificações. A cada nova descoberta, a cada novo fóssil, um sequenciamento de DNA que está sendo feito, uma análise, certo? Está sempre sujeito mesmo a modificações, ok? E aí o surgimento do Homo sapiens, né? Homo sapiens significa homem sábio, né? O volume cerebral aí, ó, cerca de 1.400 centímetros cúbicos, e ele surgiu na África, certo? Olha aí, entre 100 e 200 mil anos. E aí, olha só, no mapa você tem todos os caminhos que foram feitos, né? Aí ele migrou para a Ásia, certo? Entre 50 e 60 mil anos atrás. Depois foi para a Europa, para a Austrália, chegou à América, certo? Por meio da ligação da Terra, né? Que hoje, sob o mar, que ligava a Sibéria ao Alasca. Características do Homo sapiens, então. Possui raciocínio abstrato, né? Manifestação artística, raciocínio lógico muito sofisticado, elevada capacidade de produção de ferramentas, é isso que, né, são características que são colocadas aí que diferenciam mesmo os seres humanos de outros indivíduos, né, que foram que antecederam eles, né? E, além disso, né, o ser humano, olha só, tem a capacidade de alterar ambientes ao seu favor, né? Pena não pensar muito nas consequências que isso gera no habitat, certo? Mas tem essa capacidade, sim, né, de fazer com que tudo fique voltado para ele, né, que seja satisfatório a ele, ok? Então, sobre a evolução humana, basicamente isso, tá? Um apanhado geral de como que surgiu isso e as análises de filogenia, né, que é a análise dela que é o mais importante para você fazer, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal.